Então, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, respirando fundo, nos ligando aos mentores da equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acompanham durante todos esses capítulos, durante todos esses livros. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais sobre a vida no plano espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade nesse primeiro dia de estudo do ano de 2019. Pedindo que a nossa força de vontade, nosso desejo sincero de aprender, de estudar, de nos transformar, possa ser fortalecido, amplificado. Que os mensageiros do bem possam nos acompanhar, onde quer que estejamos, no nosso lar, na rua, no trabalho. E que nós saibamos, Senhor, aplicar nas nossas vidas os ensinamentos aqui recebidos. Amém. Bom, e aí, primeiro do ano, sejam bem-vindas. Então, hoje o capítulo que a gente vai estar falando é um capítulo muito profundo, porque a gente sabe que André Luiz sempre bate na tecla da importância da qualidade de pensamento da gente. Nesse caso, a gente vê uma moça que aparentemente tem razões para estar desencantada, triste, desesperada. Mas ele relata de uma forma muito colorida o impacto que esse desequilíbrio, que esse desespero, que essa frustração, que essa tristeza está trazendo no organismo dessa pessoa. E ele define esse estado de tristeza, de desespero, como psicose, que é uma palavra muito forte. Eu entrei no dicionário para a gente olhar o que é psicose. Então, psicose é uma doença mental. Então, olha só, esse desespero, esse desalento, essa tristeza, essa vontade de morrer, isso de não conseguir ver nada de bom na vida, ele está falando, é uma psicopatia, é uma doença mental, é um transtorno mental. E não sou eu que estou falando, é o dicionário. Então, a gente levar isso mais a sério, colocar uma anteninha na nossa cabeça, que quando eu achar que a vida não vale a pena, que não tem nada de bom na minha vida, que eu me colocar numa situação de vítima, como a gente está vendo que é o caso aí da Antonina, eu tô doente. E se eu tô doente, eu preciso tomar o remédio. E qual é o remédio que a gente está falando? A gente não está falando de Prozac aqui. A gente está falando de um remédio que se chama amor, que se chama resignação, que se chama aceitação da realidade. Agradecer por o que a gente tem na nossa vida. E nós vamos ver que o Márcio, ele lista, quando ela fala, mas eu não quero mais viver, minha vida não tem nada de bom. Ele fala, não, mas peraí, como é que você pode falar isso, né? Então, a gente vai recordar o que o Márcio falou. Então, primeira coisa, a gente vê a permanência, o suporte contínuo da providência divina. Então, a Antonina está se sentindo abandonada. Ela fala que ela está sozinha. Ela teve esse desencanto por conta do namorado, noivo, de anos, né? Ela teve uma vida super difícil, doída em todos os aspectos, morais, financeiros, a frustração pessoal. Agora, ela não está entendendo o que a situação da vida está tentando ensinar para ela.
que é isso que o Márcio vai falar. Então, ela, na cabeça dela, ela está sozinha. A vida não tem cor, a vida não tem valor. Para que eu vou continuar aqui nessa prisão encarcerada? Aí a gente vê a diferença. No plano espiritual, a gente vê Calderaro, de novo, um mentor muito superior ao que a gente conhece e que já está dando proteção para ela por merecimento dela. Então, olha só, ela nem conhece o Calderaro. Na verdade, quem ficou preocupado com ela foi a mãe, foi um amigo de outras vidas que claramente ela tem uma ligação afetiva grande, mas pelo intermédio dessas pessoas no plano espiritual, ela está sendo ajudada. Então a gente vai pensar, ela está abandonada? Não. Ela está sozinha? Não. Será que o que ela está passando é por acaso? Também não. Bom, não só ele vem dar essa proteção, ele já está dando proteção para essa moça, se bem que a gente vê que ela está tão encarcerada, tão aprisionada nos sentimentos de tristeza, de desespero, de desalento, que apesar dela ser uma pessoa boa, a casa dela está cheia de espíritos infelizes, que estão ajudando ainda mais esse sentimento de depressão, de tristeza, de solidão. E ela está ao ponto de se suicidar. E aí o que ele faz? Ele dá um passe nela. Num passe que a gente vê que ele define como uma hipnose. Por quê? Botar ela para dormir, é como se estivesse dando uma injeção aí de dormonide nela. Para ela não fazer bobagem. Então, esse é outro ensinamento interessante, que às vezes a gente tá querendo fazer uma bobagem, tomar uma decisão impensada, e acontece alguma coisa na nossa vida, apesar da gente não gostar, que não deixa a gente fazer aquele erro. Por quê? Por causa da nossa limitação, a nossa incapacidade de entender a realidade, porque hoje a nossa realidade é só o que a gente percebe. A minha realidade é proporcional à minha qualidade mental. Não significa que ela seja real. Então, nesse momento, a gente percebe que eles atuam em cima do livre-arbítrio dela para corrigir, para que ela não faça um mal maior. Porque se ela se suicidasse, ela está achando que ela vai se libertar, quando na verdade aí que a tormenta ia começar, né? Bom, então a gente já viu, a gente já falou um pouco. Uma coisa que, um pouco desse conteúdo aqui, uma coisa que eu achei relevante para a gente comentar é que no mundo hoje, com tanto social media, no mundo hoje em que liberdade e libertinagem meio que se confunde, que é normal, todo mundo ficar com todo mundo, seja adolescente, seja na época da faculdade, seja muitas vezes como adulto, a gente vê que esse respeito ao sentimento do próximo é fundamental em todos os aspectos, que a gente não pode brincar com o sentimento do próximo. Então, e nós como mães, nós como pais, temos a nossa responsabilidade moral em relação a Deus, mas também em relação aos nossos filhos, a explicar isso para eles. Não é porque o mundo dá essa mensagem de frivolidade que a gente deve apoiar ou concordar. O fato de estar sendo feita uma coisa errada e que todo mundo está fazendo aquela coisa errada não torna aquela coisa errada certa. Então, nesse caso, a irresponsabilidade, o desrespeito ao sentimento da Antonina, que a gente viu o Gustavo tendo, o aproveitamento que ele, a vantagem que ele tirou dela, ele usou enquanto era
necessário, podia ter causado o suicídio dela. E nesse caso, pela lei de Deus, ele seria corresponsável. Então a gente vê a nossa responsabilidade em como a gente trata as pessoas que convivem conosco. Outra coisa que é importante, que me chamou a atenção, foi que essa perda de amor à vida, isso dela ficar desencantada e querer chutar o pau da barraca e a vida não, né, ninguém me ama, ninguém me quer, não vale a pena. O desequilíbrio da mente dela tem um poder tão grande, não é o dela, a nossa mente, a minha mente, a sua mente, a mente de todos nós, tem um poder tão grande que ela desarticula todos os centros de força. Eu vou repetir. Porque eu estou usando a minha mente de uma forma desequilibrada, eu estou causando um desequilíbrio em todos os meus centros de força. E se a gente compensar nos centros de força, o frontal, que é a ligação, o coronário, que é a ligação superior, o frontal, que é a nossa mente, o laríngeo, que cuida da nossa parte de fala, o cardíaco, que cuida dos nossos sentimentos, o plexo solar, que cuida da digestão, o básico, o genésico. Por causa dessa má decisão, da falta de controle de pensamento dela, ela está se envenenando, basicamente o que ela está fazendo. E ela está colocando em cima de uma pessoa, desse Gustavo, que claramente não tem valores que precisam ser valores morais fortes, sólidos. Ele, assim como nós, faz muita coisa errada. Ela está colocando em cima dele a responsabilidade da felicidade dela. Quando a gente sabe que cada um é responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. A gente vive num planeta de expiações e provas, que o sofrimento não é só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Se eu achar que eu não mereço sofrer e o outro merece, eu vou achar que existe um favoritismo. Isso é egoísmo, isso é orgulho que a gente está vendo. O Gustavo, desculpa, o Márcio, de uma forma muito amorosa, ele faz o tough love dele. Ele fala para ela. Tanto é que lá na frente ele fala, sacode essa poeira, joga esse lixo fora, reage, né? Outra coisa, a gente vê essas amizades antigas. No caso da mãe, na mesma encarnação, ela reconhece. No caso dele, claramente um amor grande, que ela sente, ela muda o campo mental dela imediatamente, no desprendimento do corpo, quando ela está dormindo, mas ela não consegue se lembrar quem ele é. Então, outra coisa, você vê que mesmo num momento de amor, de alegria, existe uma proteção de Deus para que a gente não se lembre do que aconteceu. E Calderaro fala, se ela se lembrar de tudo, se ela se lembrar dessa conversa que ela teve com a mãe e com o Márcio, ela enlouquece. E quem sabe até ela ia aí querer cometer suicídio achando que ia ficar perto deles, quando na verdade, para ficar perto dessas pessoas que são tão iluminadas, ela precisa se iluminar, né? Então, a gente lembrar disso, que todas as sementes que a gente planta de amor, apesar de a gente não encontrar mais as pessoas, por quê? Porque elas moram em outro lugar, porque elas já partiram para a pátria espiritual. O amor não tem fronteiras, ele não tem tempo nem espaço. A gente continua ligado às pessoas que a gente ama, onde quer que a gente esteja. Da mesma forma, nós continuamos
ligados pelo ódio, que é o amor doente, né? Bom, aí ela se sentindo sozinha, o Márcio fala: mas como você está se achando abandonada? Mas como que você está se sentindo sozinha? Com todos esses recursos que Deus dá para você, você não está vendo? Ele fala: para você conseguir encontrar a gente aqui em cima, quer dizer, para você estar no mesmo nível de evolução e a gente conseguir ficar no mesmo lugar, você vai ter que passar pela porta estreita, você vai ter que sofrer. E se esse processo, esse caminho é importante para que a gente possa ficar junto. Então, a gente lembrar que o sofrimento está sempre ensinando alguma coisa para a gente. Pode ser paciência, pode ser resignação, pode ser humildade. Nesse caso, a gente está vendo que ela está precisando aprender a valorizar a vida. E ele compara esse desespero que ela está passando, que ela está criando, como um monstro. Então, isso da gente achar que o inferno é um lugar geográfico, físico, com latitude e longitude, não é verdade. O inferno a gente mesmo causa dentro da gente. E a gente leva esse inferno onde quer que a gente vá. Pode ser aqui, pode ser em Paris, pode ser no plano espiritual. O que tem dentro de mim, eu vou continuar carregando. O poder da minha mente vai alterar como eu vejo as coisas, né? É como se eu colocasse um óculos com uma lente escura ou com um grau de uma forma que eu não consigo ver a realidade. E ele fala: a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem, com o que a vida está oferecendo. Suicídio é crime. Tirar a própria vida é o maior crime que a gente pode fazer em relação a Deus. E a gente sabe que é um crime tão complicado que demora encarnações para a gente se reajustar com a lei. Por quê? Primeiro porque no momento que a gente faz um ato de desamor tão grande, quando a maior bênção que a gente pode ter como espírito eterno é estar vindo aqui. Por quê? Porque é na Terra que a gente consegue aplicar os ensinamentos e evoluir, exercitar aí dentro de nós o nosso progresso moral, intelectual. A hora que eu corto isso, eu entro num precipício. Eu tô jogando pela janela, eu tô agindo como uma criança mimada. E tô deixando de lado a oportunidade que eu tenho de aprendizado pela dor. Porque a gente sabe que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor, infelizmente. E, como nós falamos antes, vivendo num planeta de expiações e provas, onde predomina o mal sobre o bem, e o mal não está no outro, o mal está em mim. Eu vou sofrer, porque o que eu passo hoje é reflexo das minhas decisões de outras vidas e decisões dessa vida também. Porque a gente já sabe, no Evangelho segundo o Espiritismo fala causas anteriores e causas atuais das aflições. Se eu quiser complicar minha vida, se eu quiser enxergar pelo em ovo, se eu quiser brigar com o mundo, eu vou conseguir ser infeliz. Eu vou encontrar aquilo que eu procuro. Aí ele fala: lembra das bênçãos. Como é que você pode falar que você não tem bênção? Você tem seu corpo, tem o sol. Esse sol que simboliza o amor de Deus, que abraça todo mundo, bons e maus, ricos e pobres, preto, branco, amarelo, verde, azul. Todos nós
independente de cultura, de credo, de idade. Você está falando que você não tem lar, mas você tem o mundo inteiro para ser lar. E aí a gente vê família espiritual. Eu posso, fazendo o bem para os outros, criar minha família espiritual. Se eu não quiser criar, se eu quiser me fechar, eu não vou plantar, não vou colher, né? Mas ele está falando, você está falando, você não tem família, você não tem filho, você está passando por todas essas dificuldades, mas você pode encontrar isso. Tem tanta criança no mundo, vai cuidar das outras crianças. Você não tem seus sobrinhos, ajuda a sua irmã. Se você queria ter uma família, então se integra em outra família. Mesmo as dificuldades são bênçãos. E a gente vê, tão difícil a gente achar coisa boa em coisa ruim, né? Como é que eu posso falar que eu estou sofrendo pode ser uma coisa boa? Mas se a gente der um fast forward daquele sofrimento, a gente vai perceber que depois do sofrimento a gente aprendeu muita coisa importante e saiu muito mais forte do que a gente entrou. Gente, isso é tão importante. O Divaldo já falou muitas vezes, acho que a primeira vez que eu vi faz pelo menos uns 7, 8 anos, ele falando que o índice de suicídio ia ultrapassar o número de causas de morte, até de câncer, de ataque do coração, seja lá do que for. E a gente já sabe que isso está acontecendo hoje, que a quantidade de pessoas que cometem suicídio, independente da idade, e a gente está vendo agora crianças, adolescentes, jogando a vida pela janela, né? Talvez até muito pela influência do social media, o que é colocado, o bullying, que a gente sabe que acontece hoje na era digital. A gente tem que lembrar o porquê que a gente está aqui na Terra, o para que a gente está aqui na Terra. E aí o Márcio fala para ela, Antonina, não deixa a sombra de algumas horas apagar a luz do que vem para frente. Então a gente lembrar disso, na hora que estiver passando um aperto, é difícil, a gente tem vontade de jogar a toalha, a gente fica cansado, a gente chora, sim, mas tem que levantar, tem que reagir, colocando a responsabilidade desse equilíbrio dentro de mim, não dentro do outro, porque o outro não consegue nem cuidar da dele, vai cuidar da minha. Eu é que tenho que ser responsável. Eu falar, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Resposta errada. Então vai ter que nascer de novo, passando pela mesma coisa, até aprender, até acabar com esse orgulho e falar, tá bom, vida, você é mais forte do que meu orgulho. Eu vou mudar. Porque, eventualmente, a gente vai ter que mudar. A gente escolhe se a gente quer mudar mais rápido ou mais devagar. E o caminho, o que André Luiz está fazendo para a gente é mostrar a realidade de quem escolhe mais rápido ou mais devagar. E aí ele fala para ela, sacode a consciência adormecida. Olha só que palavra forte, vindo de um espírito de luz. Ele não está alisando, ele não está passando a mão na cabeça. E muitas vezes as pessoas acham que o amar é a gente ficar, ai, não chora, não fica assim, não fica triste, não, eu gosto de você. Não, joga esse lixo fora, larga a mão de ser mimada. Não, reage. A vida é bênção, aproveita a oportunidade de amar. Essa solidão que você está passando é a oportunidade para quê? Para você voltar para si mesma. Porque a gente sabe que quando a gente tem marido, tem filho,
muito difícil da gente conseguir sair da nossa rotina e parar para pensar no que eu sou, no que eu quero ser. A gente parar para se conhecer. Quando a gente não tem tanta responsabilidade em relação aos familiares, não tem responsabilidade de fazer filho crescer, de educar filho, a gente tem mais tempo para a gente pensar. Então, essa solidão é uma oportunidade para ela avaliar os valores dela. E a gente está vendo que ela ia jogar isso pela janela. É uma oportunidade dela renunciar ao que ela gostaria. E ele fala, ah, a vida não é assim. Não é privilégio você sofrer. Na verdade, você achar que você não deve sofrer esse tipo de favoritismo, isso é doença. Isso é desequilíbrio. Então, essa sacolejada serve para cada um de nós. Para a gente acordar a nossa consciência. A André Luiz está falando isso em brados, em alta voz, para a gente entender. Agora, quanto tempo a gente vai continuar errando nisso? Se eu acho que é através do suicídio que eu vou encontrar liberdade, isso é um engano. E é isso que o Espiritismo está mostrando para a gente. A nossa liberdade vem da onde? Do meu desapego, da minha paz interior, do meu equilíbrio. E essa liberdade que vem do amor, da resignação, do perdão, eu consigo levar para qualquer lugar, onde quer que eu esteja. E aí, a qualidade, o impulso, a vibração, as palavras mudam a vibração, o sentimento. Então, a nossa capacidade também é a gente saber que as nossas palavras, elas funcionam tanto como faca, como elas funcionam como band-aid. Porque muitas vezes a gente acha, não, mas naquela hora eu falei da boca para fora. Não, não é assim que funciona. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. A gente tem que respeitar o sentimento do outro. A gente não pode brincar com o sentimento do outro. Nesse caso, a gente vê que pelas palavras de amor, ela consegue modificar o seu campo mental. Ela sai do próprio egoísmo. Ela sai da posição de vítima e reage. E é nessa hora que ela consegue melhorar. Aí ele continua falando, o Calderaro. O gênero da vida de cada um, o invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico, do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Então, eu, pela minha qualidade mental, pela qualidade da minha vida, esse vai ser um fator crucial, é o elemento que vai defender a qualidade do meu perispírito. E a qualidade do meu perispírito vai definir a qualidade que eu tô lá. Porque se o meu perispírito tá todo pesado, como é que eu vou conseguir alçar lugares mais altos? Essa intoxicação que a gente mesmo se permite com a tristeza, com a invigilância, com a raiva, com o rancor, ela afeta o nosso cérebro físico, o cérebro do corpo. E o cérebro do corpo influi no cérebro perispiritual. Ele compara a tristeza a vermes mentais. Gente, é assustador isso. Então, o ponto aqui é que quando a gente fica nessas crises de tristeza, de desespero, a gente está num quadro de psicose, de loucura. Né? Então, a gente para pensar, para que eu tô aqui? O que é que eu tenho que aprender? E normalmente a lição que eu tenho que aprender é aquela que é mais difícil. Lembrando que todos os nossos defeitos vêm de dois ramos, o egoísmo e o orgulho.
Então, se eu me melindro fácil, vem do orgulho. Se eu quero as coisas do meu jeito, a hora que eu quero, é o egoísmo. Então, a gente prestar atenção. Se eu não consigo perdoar, é o orgulho, porque eu acho que eu não mereço ter passado por aquilo. Eu não aceito. A gente colocar serenidade quando a vida não entrega o que a gente quer, porque vai acontecer, e não vai acontecer nessa vida, não. Vai acontecer depois também. E lembrar que é o antídoto para tudo, o remédio é a gente procurar oportunidade de amar o próximo, de fazer o bem para o próximo. Porque, como Jesus falou, com o amor a gente apaga a imensidão de pecados. Né? Então, para a gente encerrar a aula, agora são 8 horas, o que eu queria que vocês refletissem, que nós todos refletíssemos, foi primeiro o que mais me surpreendeu nesse capítulo, que é uma saculejada mesmo. Não só a saculejada na consciência da Antonina, mas saculejada na consciência da Ana também. E aí? O que eu preciso tirar da minha cabeça, do meu coração? O que eu preciso revitalizar em termos do que eu acredito, no que eu procuro? E todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por decepções, por frustrações. Seja com a mãe, seja com o pai, seja com o filho, seja com o marido, com a esposa, com o trabalho, com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa saúde. E aí? Como é que eu estou lidando com isso? Por que será que eu estou passando por isso? Né? Para quê? Não por quê. Porque o porquê não interessa, porque eu já sei que é porque eu plantei coisa errada. Nessa vida ou em outra vida. É o para quê. Qual é a lição? Né? Porque enquanto a gente não aprender a lição, a gente continua sofrendo. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu vou tirar todo mundo do mute. Quem quiser comentar alguma coisa. A gente combinou esses 15 minutinhos para comentar. Eu tirei todo mundo do mute. Então, quem não quiser falar, se puder, por favor, colocar no mute. Oi, oi, Ana. Oi, tudo bom? Tudo bem? Parece que você fez esse estudo hoje para mim. Não, isso não. É. Eu estava falando para minha mãe que eu acho que os estudos são sempre para mim. É. Não, mas desde que eu li esse capítulo, eu achei ele muito... Ele é emocionante, assim, eu achei. Parece aquele filme que você fica esperando pro que vai acontecer no final e realmente dá uma surpresa. Eu acho que em relação a essa sua pergunta, o que me surpreendeu, eu acho que eu ainda não tô nesse... Na verdade, eu tava realmente lá com dó dela, assim, sabe? Eu tava assim, igual você falou, coitada, só... É um sofrimento real que ela passou. Pois é. E realmente eu ainda não tive essa maturidade, só na hora que eu li, claro, né, não, vamos lá, tem mais para viver, né? Levanta. Eu tava realmente comovida com ela. E uma coisa que eu escutei hoje, inclusive interessante porque eu queria escutar alguma coisa que relacionasse ao estudo e eu achei que tinha pego uma coisa nada a ver. Mas agora aqui com você falando, parece que tem uma certa conexão. Eu coloquei para tentar escutar alguma coisa do Rossandro, que ele é psicólogo, né? Uhum. E na verdade veio um comentário dele rapidinho, eu estava dirigindo, não conseguia mudar, mas veio um comentário sobre um filme que saiu agora, que eu nem assisti ainda, que acho que tá no Netflix, chama Bird Box, com a Sandra Bullock. Eu não assisti. Eu também não. Mas eu sei, assim, acho que vocês também devem estar sabendo o que é esse filme, e ele analisou o filme, não, na verdade, não sei qual que é a conclusão dele, se ele gostou ou não, ele estava fazendo só uma análise mesmo, de que parece que, assim, alguma coisa lá fora que se ela ou as crianças olham, quem olha essa energia acaba morrendo.
Então, eles têm que ficar de olhos tampados o tempo todo. E ele estava fazendo justamente uma análise por isso, que as pessoas, ele ou qualquer outra pessoa que está assistindo, fica esperando para ver quem que é esse monstro que está lá fora. E parece que não aparece esse monstro. E ele estava fazendo uma análise justamente com isso, que a gente fica tentando procurar o que está destruindo a gente lá do lado de fora. E, na verdade, ele está fazendo uma análise como se o filme estivesse falando sobre a depressão mesmo, que a depressão está dentro da gente. E que muitas vezes a gente está procurando lá fora e não consegue, assim, porque a gente não quer olhar para dentro de si mesmo, que é onde a gente vai conseguir curar a causa daquele monstro. E, enfim, eu achei bem interessante você falando isso daí, que eu achei que tinha essa conexão, assim, que a gente tem um costume de tentar achar fora da gente a solução ou o problema, tudo fora. E com a análise da depressão, eu estava até lendo hoje que tem alguns estudos que falam que em 2020 vai ser a doença que vai ser a principal causa de todas as outras doenças. E ela é dentro, né? Pra gente olhar para dentro da gente. E achei interessante. E a gente lembrar que a depressão não é só o aspecto espiritual. A gente está vendo o impacto do aspecto espiritual. Mas se eu estou sentindo deprimida, triste, se eu estou perdendo a alegria de viver, eu devo procurar ajuda. Qual ajuda? Ajuda médica, ajuda psicológica, pegar um bom livro, além do aspecto espiritual. Mas eu tenho que buscar. E quanto mais demora, mais difícil fica de sair do fundo do buraco, né? Que a gente sabe. Obrigada, Karine. Obrigada. Oi, gente. Sou eu. Oi! Feliz ano novo para todas. Com muito amor. Vou colocar meu vídeo. Eba! Saudade! Beijos. Eu quero, só como terapeuta, eu também quero relembrar que tem... É complicado isso. Tudo é entendido e é óbvio para nós espíritas, entendendo os aspectos e os passos que tem que ser dado, que nem vocês falaram. Por que não procurar ajuda? Mas, sinceramente, a depressão é um monstro que a gente se deixa engolir, e às vezes ela é imperceptível no começo, ela começa muito devagarzinho, e você nem percebe. Lógico, né, que tem níveis e níveis, mas, por exemplo, se você tem uma família que já é equilibrada e alguma coisa acontece, e aí começam várias outras coisas se adicionando, é um fato, mas, por exemplo, eu que lidei com famílias que vêm intergenerational de abuso de drogas, negligência sexual, você vai pondo, né? Vai pondo os obstáculos que essas almas entraram nessa encarnação com essas cartas dadas, né? Com essa escolha, esse plano encarnacional dela, já tá no perispírito delas a doença, já vem doente. Então elas nunca vão procurar ajuda sozinha. Então a gente está falando de níveis de pessoas nos níveis diferentes. Eu acho que ela está mais no nível nosso, às vezes, de que a gente tem ainda uma família que é equilibrada, então, eu estou falando isso para a gente quando a gente tiver um amigo, ou a gente, de repente, você trabalha com crianças numa escola, não sei, seja lá o que for. Quando tiver uma pessoa que está em depressão, está nesse nível, a gente não pode esquecer de todo o histórico, não tanto, né, aqui já nessa encarnação, mas do que a gente trouxe também, porque é uma coisa que às vezes vai demorar várias vidas para poder sarar, sabe? Assim, a sacudida é necessária, mas tem muito mais coisa que precisa. Por exemplo, numa situação séria, o medicamento vai ter que entrar para poder conseguir mudar o fator químico da mente, que está até, né, no espiritismo, a gente fala muito disso quando a gente está fazendo tratamento espiritual, que dá ajuda do passe, as pessoas que estão vindo têm que ter acompanhamento médico, isso é uma coisa só, isso e várias outras coisas. Então,
Eu só queria dar uma puxada mais num nível assim, mais profundo dos outros fatores também, que às vezes a gente não sabe. Então, para que nós mesmos, às vezes, a gente não pule para julgar, lógico, o suicídio é a pior coisa, mas que às vezes a pessoa está pensando nisso, porque mesmo assim ela se sente sozinha de verdade, porque mesmo se a gente é espírita, a gente sabe de tudo isso, e às vezes a gente se sente sozinha, que a gente não vê, né? Porque estando no corpo carnal, a gente quer pegar o amor, a gente quer sentir aquele abraço, aquele carinho. Tudo bem, a gente viaja para o mundo espiritual e tem os nossos protetores, e todo mundo tem, todos os espíritos. A gente não lembra, mas então, às vezes, aquela visão de solidão é concreta, aquele sentimento, mesmo tendo isso. Então, eu acho que é importante toda essa reflexão, mas também para a gente lembrar os níveis que tem. Quando a gente for conversar com alguém, um amigo, alguém para a gente entender uma coisa, o cenário, entendeu? Profundo. Porque, às vezes, a gente pode falar uma coisa e ajudar a pessoa avoid, né? Não fazer o próximo passo do planejamento, né? Primeiro vem a ideia, depois começa a planejar, depois fazer o suicídio. Então, às vezes, para a gente falar a coisa certa, porque falar para sacudir a poeira e passar por cima, não vai adiantar a pessoa falar, você não está entendendo, entendeu? A gente, então, quer abrir a portinha certa para poder pôr aquela chave que vai realmente ajudar a pessoa. Então, só que eu entendo a importância desse capítulo, mas eu acho que tem vários níveis para a gente não esquecer. Só isso que eu queria adicionar. Eu acho que é fundamental isso que você está falando, a gente entender. Agora, o ponto aqui que André Luiz está chamando a nossa atenção é que nós somos os nossos próprios médicos, né? Então, nesse momento, essa medicina pode começar com a semeadura do amor. Então, normalmente, a pessoa que está se sentindo muito sozinha, ela está centrada em si mesma. Então, a gente prestar atenção, a gente sair da nossa dor, e a gente sabe que faz parte aí da terapia, de sair de uma depressão, você ir fazer, por exemplo, um serviço comunitário, você ajudar o outro, porque quando a gente está ajudando o outro, a gente esquece da nossa dor. Né? Muito bom. E só pegando o gancho do que a Gláucia falou, para a gente ficar atento ao mundo de uma maneira geral. Divaldo sempre fala para a gente olhar os invisíveis, né? E eu acho que nesse momento o depressivo ele está invisível. Então, para a gente simplesmente prestar atenção ao outro e sempre que puder ter uma palavra amiga, ter um ombro amigo, ter um ouvido mais atento para acolher, seja lá quem for. Uhum. Mais alguém quer fazer algum comentário? Obrigada, Gi. É um assunto de horas, né? Tadinha, você tá aqui. Eu fiquei tão feliz quando eu vi seu nome. Ai, que amor. Muita saudade de todo mundo. Amém. Então, nesse capítulo que me chamou a atenção é o seguinte. Quando eu sou de uma família de suicida. E eu estava entre foram talvez 2 anos lutando contra o suicídio e acabou que aconteceu o suicídio. E eu pude perceber todas essas engrenagens que acontecem física, espiritual e mentalmente. Foi muito difícil para nós. Então, eu acho assim, se você está abraçando essa ideia de diminuir o índice de suicídios no mundo, em qualquer lugar que você esteja, percebeu tristeza profunda, percebeu isolamento, fique do lado daquela pessoa e comece a trazer a semente de outras opções. Porque o suicídio ele fica fixo numa coisa só. Então, eu sugiro também para os pais
Criem os seus filhos com plano A, B, C, Z em tudo. No lanche, no horário, nas viagens, nos passeios, nos playdates. Mostrem para eles que existe a possibilidade de coisas muito melhores que talvez não esteja acontecendo naquele momento, mas eles virão. Então, quando a gente estimula a mente a estar nessa situação, nós temos flexibilidade. Então, se existe na adolescência alguma coisa relacionada por causa do ambiente, por causa da escola, por causa da mídia, nós vamos ter mais acesso sobre eles. Nós vamos ter mais poder de influência mostrando outras situações. Isso é a cura de tudo? Não. Isso é o que nós podemos fazer individualmente, nós podemos fazer isso no nosso trabalho, nós podemos fazer isso no nosso grupo espírita, nós podemos fazer isso em casa. E se nós abraçarmos esse carinho, esse amor pela humanidade, eu acho que já vai diminuir 90% dos suicídios. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso que está acontecendo no mundo é reflexo da coletiva mental de todos nós. Então, se a gente abraça, se a gente começa a modificar, até a gente pensa em diferentes aspectos em relação a nós mesmos. Como que nós lidamos com as nossas frustrações? Nós usamos palavrões? Nós ficamos de cara fechada? A gente xinga quem cortou a gente no trânsito? A gente briga com o patrão mentalmente porque ele é um jerk, né? Então, tudo isso está ficando no coletivo. E quando a gente traz esse amor, ok, seu patrão te deu mais serviço do que precisava, o outro passou na sua frente. O que eu posso fazer por mim? Eu posso cuidar e nutrir do meu corpo e do meu espírito. Não é problema meu. Se o outro passou porque ele está com raiva, é problema dele, ok. Pode ir em frente com Deus. Se o meu patrão achou que eu tenho mais força de fazer o que eu estou fazendo, e que eu devo fazer pelo mesmo preço do trabalho, eu vou fazer. Ou então eu vou procurar outro emprego. Aí tem outras soluções, né? Então, quando a gente exercita isso enquanto adulto, a gente mostra para as crianças. E o mundo vai ser muito mais fácil, limpo, claro, alegre e feliz. Que é o que desejo para todos nós em 2019, né? Que a gente possa abraçar essas coisas boas e exercitar em nós. E com isso, a gente contagia os outros. E a gente é tão feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E aí, eu também. Claudinha, faz as suas preces maravilhosas agora para encerrar. Pai. Imagina. Mas eu faço. Não é maravilhosa, não, mas é de coração. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos pensar na figura amorosa de Jesus. Com aquele olhar tranquilo, com aqueles cabelos dourados, com aquela túnica branca, caminhando em nossa direção. Vem, Senhor, iluminar as nossas mentes, abençoar os nossos corações e fazer com que todos os conhecimentos que temos adquirido possam ser colocados em prática em favor de nós mesmos e da humanidade. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelos bons espíritos amigos de luz, interessados no nosso progresso. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela proteção, pela amizade. E te rogamos, Senhor, que sejamos merecedores da sua presença divina todos os dias na nossa vida. Nós te agradecemos por esse grupo de estudos, por tudo que temos aprendido juntos. Que os espíritos responsáveis por esse trabalho possam ser iluminados, fortificados, para que possam sempre estar em sintonia conosco, auxiliando-nos a cada momento. Vamos aproveitar, Senhor, e te pedir pelas pessoas que estão perdidas pelas ruas, pelas calçadas, pelos lugares perigosos, pelas pessoas que não têm família, que não têm lar. Nós te rogamos, Senhor, que eles possam encontrar a cobertura divina, aonde quer que eles se encontrem. Te pedimos, amigo Jesus, pelas pessoas que estão nas cadeias públicas, nos hospitais, nas clínicas doentes mentais, nos sanatórios, que eles possam também receber a sua presença amiga.
E assim, Senhor, confiantes no seu amor, nós estamos encerrando os estudos da noite de hoje. Muito obrigada. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.